Olá, amigos da prevenção. Mais um episódio aqui do Mavcast, do Movimento Abril Verde Cast, para a gente falar de segurança e saúde no trabalho. E hoje que a gente está gravando, preciso ressaltar, hoje a humanidade perde um grande líder que se chama Papa Francisco, né? O Jorge Bergoglio, como cidadão argentino. E para falar deles, porque se reveste de uma grande importância para a humanidade e, na minha humilde opinião, de um técnico de segurança que leu um pouquinho e que consegue entender, do seu ponto de vista, da importância para a humanidade, um líder desse tamanho, ele se iguala para mim a João 23, que foi o que fez o segundo concílio do Vaticano, Concílio Vaticano II, que fez grandes reformas para a igreja e para a humanidade, que até hoje algumas coisas não foram colocadas em prática. E Leão XIII, que fez uma importante encíclica que se chama Rerum Novarum. Rerum Novarum do latim, que quer dizer coisas novas. Foi a primeira vez que a Igreja Católica, no mundo inteiro, falou da importância do trabalho. Esse trabalho que nós cuidamos hoje da segurança do trabalho. Então, quando eu dou palestra de segurança e saúde no trabalho, né, até aconselho que as pessoas devem ir ao site do Vaticano hoje, né, dá para ir no site do Vaticano e ler a Rerum Novarum, essa encíclica. E a encíclica papal é como se fosse uma NR da Igreja Católica para o mundo. Então, tem uma importância muito grande para quem conhece, para quem lida no mundo do trabalho. A primeira vez que a Igreja reconhece o trabalho, né, como aquilo que deve ser, que o trabalho é a nossa venda da nossa capacidade física, intelectual, do nosso conhecimento em troca de um salário. Então, a importância do trabalho. Então, para mim, Francisco também está igual a todos esses papas, esses dois que eu citei. Porque Papa Francisco sempre disse, né, não quero ver, né, nenhum cidadão sem moradia, nem um trabalhador rural sem terra e nenhum trabalhador sem os seus direitos. Então, ele teve um trabalho importantíssimo, né, de renovação, de progresso, de importância da Igreja Católica para o mundo, né, e que se reveste de uma importância muito grande para a humanidade também. E hoje eu estou aqui com um amigo, Guilherme, e muito orgulhoso de estar com você aqui, Guilherme, para você poder mostrar. O objetivo foi de criar esse podcast é para trazer o nosso povo aqui do Paraná, com todo o respeito ao nosso pessoal de São Paulo, da grandiosidade que é São Paulo, dos meus amigos lá de São Paulo, que estão do Sintesp, que estão fazendo podcast lá, o Marquinhos, o Edson, lá do Sindicato dos Técnicos também. Mas é importante a gente trazer o nosso pessoal aqui do Paraná, né, para falar de segurança e saúde, de profissionais, dos pequenos empresários, para poder dizer e falar desse tema que é tão caro, tão importante para nós, né, que é segurança e saúde no trabalho. Seja bem-vindo, Guilherme. E conta para nós aí como é que você chegou da área de segurança e saúde no trabalho. Bom, Sadir, primeiramente agradeço o convite, né, do senhor aí por estar abrindo espaço para a gente estar podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu que me considero um jovem ainda, o senhor também é um jovem, mas mais experiente do que eu, né? Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, né? E a gente poder, claro, né, poder falar um pouquinho sobre saúde, sobre segurança do trabalho, que é um tema muito importante aí para o nosso país e para o nosso Paraná aí, um estado aí que vem se desenvolvendo economicamente de uma maneira bem grande, vamos assim dizer, no nosso país. E claro que a segurança do trabalho tem que fazer parte desse processo de evolução, né? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o Guilherme, né? Como o senhor... Eu sou nascido no interior do estado de São Paulo, né? Como o senhor citou aí, nossos amigos do estado de São Paulo, né? Então, eu sou nascido no interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Itapeva, São Paulo. Daqui de Curitiba, acho que dá em torno de uns 360 quilômetros, mais ou menos. E comecei na área de segurança do trabalho novo, né? Meu pai, na época, eu sou caçula de 6, né? Meu pai casou 2 vezes, daí tem o segundo casamento, onde tem eu e meu irmão, Francisco, né? E na época eu estava terminando o ensino médio,
pensando em fazer uma faculdade de Direito, que era o que eu queria, né? Meu sonho era ser delegado, ou promotor, ou juiz. É algo voltado à questão de legislação também, que hoje foca muito no nosso trabalho, nas NRs, as normas brasileiras de regulamentação, entre outras normas, né? E meu pai não estava em condição de poder pagar uma faculdade para mim, visto que meu irmão também estava fazendo fisioterapia na época, né? Ele falou, então, para você não parar de estudar, existe um curso técnico que está em alta no mercado, né? Os profissionais estão sendo valorizados aí, que é Tec Segurança do Trabalho. Eu falei, então, vamos aproveitar Vamos lá ver o que é isso. essa investida. Eu achava que ser Tec Segurança do Trabalho ia ser segurança de alguém, né? Voltado à segurança pessoal, não à segurança no trabalho em si, né? Mas eu ia ser guarda-costas, alguém, alguma coisa nesse sentido. Não tinha a mínima ideia do que era segurança do trabalho, né? Essa é a grande realidade. E aí comecei, me matriculei no curso técnico no CEAP, lá, que é um centro de ensino de Itapeva, e comecei a fazer o curso, né? Logo no primeiro semestre, já gostei bastante porque envolvia a parte de legislação. E eu gostava muito de ler, gosto ainda de ler, né? Leio muito aí, mas eu gostava de ler mais, né, do que eu leio hoje, vamos assim dizer, quando jovem, né? Tanto é que o meu pai me deu um livro de direito, como eu queria fazer direito, que é Espírito das Leis de Montesquieu. Não sei se você já ouviu. E eu, com aquela idade, eu li, mas assim, não compreendia muita coisa, né? Então, comecei a fazer o curso técnico e logo no primeiro semestre já consegui um estágio, né? Numa empresa de consultoria na minha cidade, né? Então, o curso técnico, na época, demorava 1 ano e meio, a conclusão dele, né? Não é igual hoje, que existem algumas instituições que é 1 ano e meio, algumas são 2 anos, né? Mas era 1 ano e meio. E consegui ir ganhando espaço no mercado ali, junto a essa empresa de consultoria que eu estava atuando como estagiário, né? Então, fiquei um tempo estagiando ali, e logo no finalzinho do terceiro módulo, né? O Dr. Carlos, inclusive, que tenho uma gratidão por Dr. Carlos, que é o proprietário da Brumed, não sei se o senhor já ouviu falar, né? É uma empresa, de nome né? já É uma empresa ali do estado de São Paulo, está crescendo bastante também. Então, ele me deu a oportunidade e me efetivou assim que eu estava, né, finalizando, me efetivou já como técnico de segurança do trabalho, né? E infelizmente, ou felizmente, né, eu acabei que não ficando por muito tempo ali. Deu, acho que no máximo 2, 3 meses após a minha efetivação. E eu participei de um processo seletivo para trabalhar na Arauco aqui no Paraná, né? Onde eu vim atuar como técnico de segurança do trabalho na unidade de Tunas do Paraná e Campo do Tenente. Antiga Pedra Preta. Acredito que Tunas do Paraná. Então, a Arauco, nessa época, tinha recém comprado a Placas do Paraná, ali que ficava a fábrica no Auer. O senhor deve conhecer, né? Fui muitas vezes lá. E só que eu atuava na área florestal, né? Então, fiquei um bom tempo ali atuando na área florestal, aprendendo bastante, né? E ali eu pude já conhecer um pouco mais, assim, sobre a segurança do trabalho de uma forma mais incisiva, vamos assim dizer. Não que na Brumed eu não tenha aprendido, aprendi muito, né? Atuei bastante com tomateiro, com fazendeiro, com serraria, né? Que eram segmentos, inclusive, que na época tinha muito a melhorar em segurança, né? Mas a gente vinha fazendo um trabalho para conscientizar tanto os donos das lavouras quanto os proprietários das fazendas a importância da segurança. Mas na Arauco eu consegui entender um pouquinho sobre gestão, né? Gestão de segurança do trabalho, né? Que isso que é o que me deu um olhar um pouco mais criterioso sobre o que de fato é segurança, né? Não ficar só naquela etapa de cobrar IPI, fiscal. Fiscalizar, como diz, aquele cão de guarda na área, né, de trabalho, né? Mas eu entendi um pouquinho sobre gestão, porque a gente passava por um processo de auditoria, né? A Arauco é uma empresa que investe muito em segurança. Então, a gente tinha a auditoria da FSC, tinha a auditoria da Serflor. Então, a gente era muito cobrado externamente para conseguir garantir as boas práticas de segurança. E desde então, isso começou nos meus 18 anos de idade, né?
vamos assim dizer. Eu fiz meu aniversário de 19 anos de idade em Tunas do Paraná com meus colegas na época da Arauco, né? Hoje eu estou indo para 35, né? Então, já estamos aí há quase 16 anos aí de profissão e é o que eu sei fazer e não pretendo sair desse segmento, né? Gosto muito do que eu faço. Isso aí, eu até citei esse tempo a dia, eu trouxe a Juliana Bley aqui, né? Uhum. Que é minha amiga de muitos anos, muito querida. E estava falando para ela da mosca azul, né? Na política falam, quando o cara entra para a política, ele foi mordido pela mosca azul. Né? Que é um linguajar que o pessoal usa na política e nunca sai mais, né? Sim. O político fala, ele perde a eleição, ele fala, não, nunca mais. Quero saber disso. Dali 2 anos ele está pedindo voto novo. E eu, que tenho, agora em janeiro, dia 21 de janeiro, eu faço 50 anos na área de segurança no trabalho. Em carteira, só fiz isso na minha vida. Então, não foi uma, 2 vezes, foi dezenas de vezes que o colega técnico, vários vieram para mim. Adir, não quero saber mais disso. Não, segurança do trabalho, não quero saber mais. Dali 6 meses ele volta lá. Daí, cara, sabe de alguma coisa aí de vaga aí na área de segurança? Porque é o que o cara sabe fazer, é o que o cara gosta, né? Claro que não é fácil, né? Claro que eu pensei várias vezes em mandar tudo pro alto e cair fora. Não é fácil. Porque se fosse fácil, qualquer um se daria bem. Isso é óbvio. Não é fácil. Então, eu até falo, as pessoas que estão na nossa área de segurança no trabalho são pessoas especiais. Tem que gostar de gente, tem que gostar de ser humano, tem que gostar de comunicação, né? E isso que você falou da gestão tem uma importância muito grande. Sim. Do técnico. Eu converso e ouço, né? As pessoas às vezes não têm ideia, né? Eu tenho e estou em grupos de técnico de segurança no Paraná inteiro e em vários lugares do Brasil. Então eu estou ouvindo técnico de segurança lá de Guarapuava, de Londrina, Maringá, Cascavel, Pato Branco, Paranaguá, né? Estou nos grupos lá em alguns que eu criei. E o de Curitiba aqui, só para você entender, tem mais de 1000 técnicos, só de Curitiba, região metropolitana. Então eu estou ouvindo, então o pessoal vem conversar no privado, né? E eu faço questão que venha, que é bom, né, para ouvir, para que ele saia desse negócio do fiscalizão, do xerife lá na empresa, né? Para ele entender de gestão e entender do negócio, conhecer que negócio que é que a empresa faz, como é que é a história dessa empresa, para ele participar do negócio da empresa. Não quando ele ficasse com uma coisa paralela, que a segurança do trabalho é uma coisa paralela da produção. Não. A produção, a segurança e segurança do trabalho faz parte da produção. Eu, quando estava na Antártica, que foi a última empresa privada, antes de eu sair e vir para a Fundacentro, eu entendi isso quando vim buscar um engenheiro alemão que veio consertar uma máquina no Hotel Del Rey, aqui no centro. Cheguei com o carro lá na frente, ele estava lá na frente do hotel com a luva debaixo do braço, capacete, botina já prontinho. E eu fiquei imaginando quanto é que custou, e depois eu fui ver quanto é que custou para ele vir da Alemanha, para consertar uma máquina aqui, para ver o problema da máquina, né? E daí eu fiz a relação. E o operador dessa máquina não merece o tratamento também? E daí eu montei uma palestra, que hoje poderia dar um curso, fazendo uma analogia de segurança do trabalho e manutenção. O serviço de manutenção vai cuidar da máquina, e o segurança do trabalho é a manutenção do cara que vai operar essa máquina aqui. Então, fui ler, estudar sobre manutenção preventiva, preditiva, né, que é aquela que você calcula lá tantas horas, você sabe que aquele pino vai quebrar tantas 1000 horas. Então, antes de quebrar, a máquina vai para manutenção, tá, conserto. É assim que é feito, né? Então, a área de manutenção é importante. Então, o técnico entender, e cada vez se uma empresa lá que produz essa caneca aqui, alguém sofre acidente na linha de produção, esse produto aqui vai ficar mais caro. E é isso que o empregador, que o empresário... Daí o cara entra lá para querer cobrar, para dar advertência para o trabalhador. Não, cara, é para mudar a gestão, né? E levar para o gerente lá, não pepino, não problema, levar solução. Solução. Eu vou falar para o senhor assim, que hoje nós temos 38 normas regulamentadoras, né? E nós temos a NR1 hoje, que é uma norma que recentemente sofreu uma nova revisão, né? Teve uma nova revisão que fala sobre os riscos psicossociais, né?
e que é um desafio muito grande para as empresas poderem gerenciar isso a partir de que entrar em vigor, né? Teve agora aí por parte do Ministério do Trabalho o adiamento, né, da cobrança. Ainda não está bem certo aí, né? Ainda não está bem certo. Depois da manhã. Mas vamos pegar a última atualização da NR1 que fala... A NR1, vamos dizer assim, que ela é a mãe de todas as NRs, né? E como o senhor falou, hoje o profissional da área de segurança do trabalho, para ele fazer segurança, antes de mais nada, ele precisa conhecer processo. Ele precisa entender. Por exemplo, eu fui técnico de segurança também na Votorantim Cimentos, né? Ali em Rio Branco do Sul. O senhor deve conhecer ali. Então eu tinha saído de um segmento industrial madeireiro, né? E migrado para um segmento de fabricação de cimento, né? Então, como é que se faz segurança numa indústria como essa ou como qualquer outra? Eu fui o primeiro técnico da Itambé. Da Itambé aqui, né? Campo Largo, abaixo. Então, assim, eu acho que hoje todo profissional ele tem que, inicialmente, antes de começar a falar de segurança, né, entender de processo, né? E nesse momento dele entender de processo, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos e que se traduz em segurança no trabalho, não só segurança no trabalho, mas segurança como um todo, né? É as pessoas aprenderem a ter bom relacionamento. Eu acho que segurança, para mim, hoje, além das NRs, além das normas, né, dos procedimentos, das instruções de trabalho que existem dentro das empresas, né? Mas segurança ela está alinhada diretamente a relacionamento, né? E você conhecer processo, você já começa a estreitar esse campo, né? Que se você quer entender como é que fabrica cimento, você precisa perguntar para quem está lá, no dia a dia. No chão de fábrica. Que é o que eu chamo de especialista, né? É o profissional especialista. Seja ele que extrai a matéria-prima da mina, né? Desde o pessoal que faz toda a logística, né? Seja através de caminhões, seja através de um teleférico, né? Até chegar a matéria bruta ou as matérias brutas dentro da fábrica e iniciar um processo de manufatura, de fabricação, né? Até sair lá no invás, na ensacaria, chegar na expedição e da expedição ir para o mercado, né, de varejo, aí, que são as empresas que vendem esse produto, né? Então, eu acho que o profissional ele tem que, antes de mais nada, aprender isso, né? E conforme ele vai aprendendo isso, obviamente ele já vai enxergando as oportunidades se ele tem conhecimento específico com relação às NRs, né? Então, assim, as pessoas estão esquecendo de fazer gestão porque não conhece processo. Se você não conhece processo, não tem como você fazer segurança do trabalho. E aí começam a querer aplicar as coisas de forma solta dentro da empresa, né? Ah, quero uma linha de vida. Ah, eu quero cadastro de espaço confinado. Eu quero uma adequação da NR12. Ah, eu quero fazer a implantação de um prontuário de instalação elétrica conforme a NR10. Se o senhor parar para analisar, tudo isso está interligado, né? Você pega aí, por exemplo, um trabalho que a gente vem fazendo bastante para alguns clientes, que é o cadastro de espaço confinado. Chega numa etapa ali do cadastramento que necessita do prontuário de instalação elétrica. Porque você precisa fazer o quê? A árvore de bloqueio das fontes de energias perigosas. Chega numa galeria de um silo lá, como é que faz? Né? Não só, mas um posto de elevador ou qualquer outro local, né? Então, você vai deixar incompleto o cadastro? O cadastro nada mais é do que um documento que vai informar o trabalhador sobre os perigos e riscos existentes naquele local quando ele for se expor àquele ambiente, né? Então, as pessoas não param para analisar. Esses dias eu tive num cliente fazendo um treinamento de multiplicador de loto. Multiplicador de loto, de bloqueio de fontes de energias perigosas. E a gente foi fazer um trabalho de campo na lavanderia da empresa. E depois da teoria, o pessoal começou a ter um olhar mais criterioso, né? E eles enxergaram que numa máquina de lavar, ela tem 5 fontes de energias perigosas. Ela tem a energia elétrica, a mecânica, né? Ela tem a pneumática, algumas, hidráulica, térmica, né? E dependendo da máquina pode ter energia gravitacional, né? Que é risco de queda de alguma porta, por exemplo, na falha de uma energia
hidráulica ou pneumática, energia química, que é o produto que está lá numa salinha que alimenta a mangueirinha que cai, a dosagem daquele produto que vai fazer o sabão, enfim. Ou seja, olha quantas energias perigosas tem numa máquina de lavar. E aí o pessoal começou a ter um olhar mais criterioso. Calma lá, a gente não tinha noção disso. Só que eu falei, olha, antes de vocês começarem a pensar em bloqueio, né, a gente tem que começar a olhar para trás, né? Para o início do processo, né? Tem o prontuário de instalação elétrica, vocês têm na NR12 o inventário dessas máquinas de equipamento com apreciação de perigo e risco conforme... Aí a gente entra num debate técnico aqui, né? NBR 1200, 14153, enfim. Mas o senhor veja o quanto hoje que o profissional ele não está focado nisso, né? Ele deixa as pontas muito soltas, né? E sendo que essas pontas elas devem estar sempre juntas, né? Aí você fala aí, aí que está a importância da gestão nessa tua fala, né? Aí que está a importância da gestão. E a gestão levado e debatido com a direção da empresa. Perfeito. Né? E a direção da empresa estabelecer critérios, né? Prioridades. Então, isso nós podemos fazer, que nós temos orçamento para isso. E eu sei porque quando fui técnico de empresa privada, metalúrgica, que não tinha nada de segurança do trabalho, eu cheguei lá a implantar. Uma coisa que o técnico de segurança sofre muito, será que estão gostando do meu trabalho? Será que eu estou fazendo, está no caminho certo aqui na empresa? Né? Então, fazer planejamento é prioridade para o técnico de segurança, principalmente nessa empresa pequena que tem 100 e poucos funcionários, que ela não tem uma política de segurança, ele fazer um planejamento. Eu, no passado, tinha mais tempo, eu chamava o técnico. Uhum. Você anote tudo quais os problemas que você tem aí na empresa, daí ele vinha e a gente ficava planejando. O que é isso? Tela no refeitório, local que falta corrimão lá na fábrica, não sei o que, isso, a gente ia anotando. Daí eu ensinava ele a fazer o planejamento e ele levar isso para debater com a direção da empresa, com os chefes de setores, com a área industrial, com a área administrativa, né, estabelecer prioridade. Tem coisas que a gente pode ver lá no setor de manutenção, tem equipamento lá que a gente pode usar. Justamente. Né? Então, ele aprender a fazer gestão, ele não chegar lá, mandar comprar, exigir que compre, porque por causa da NR tem que comprar isso. Isso o gerente não gosta disso, o chefe não gosta disso. Né? Não, ainda então, mais hoje, né, senhor Adir? O senhor pega, por exemplo, as empresas elas estão cada vez mais enxugando o custo, né? Essa é uma realidade, né? As empresas estão cada vez mais reduzindo custos, né? Principalmente de operação e tudo mais. E segurança, nós como Tec Segurança, além de um profissional prevencionista, nós temos que ser bons vendedores. É uma outra coisa que eu não abro mão, é saber vender. Me vender como profissional e me vender aquilo que eu tenho como ideal, né? Para a empresa. Só que é o que eu falei, como que eu faço isso? Através de relacionamento. Sozinho eu não faço. Sozinho eu não trago resultado para dentro da empresa. Eu, como uma empresa de consultoria e treinamentos hoje, eu tenho que ser um bom vendedor. Mas mais do que ser um bom vendedor, eu tenho que mostrar para o meu cliente onde é que ele consegue economizar. Né? Olha, eu acho que dessa maneira vocês podem fazer internamente. Eu acho que esse treinamento vocês podem absorver. Né? Quando você é verdadeiro e transparente com o teu cliente, eu acho que é aí que está o segredo também, né? Você vender muito bem. E fidelizar, né? Fidelizar, né? Fidelizar o cliente, né? Então, por exemplo, o Tec Segurança, ele tem que conversar bem com o pessoal da manutenção, estreita laços com essa galera, né? Chama lá o coordenador da manutenção, o supervisor, o encarregado, ou até mesmo os mecânicos de manutenção, eletrotécnico, enfim, né? Preciso da tua ajuda, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, precisamos adequar isso aqui, eu acho que isso vai levar a gente para um outro patamar, acho que a empresa vai olhar para a gente com outros olhos, se vender realmente, né? Porque senão não consegue resultado. Esse negócio de compra tudo, faz tudo, né? É claro que para tudo tem um limite, né? Também, né, senhor Adir? Não é nem tudo que dá para a gente absorver internamente, e aí a gente precisa, claro, deixar para nós que somos empresas de consultoria, treinamento e engenharia, né? Cada um cuidar da sua arte naquilo que ele é especialista, né? Você fez eu lembrar até, em 1982, o Dr. Riad Salamuni foi o primeiro reitor da universidade, depois da ditadura aí, né? E daí ele ligou e falou, Virginho, não tem
o SNI aqui dentro mais, o Serviço Nacional de Informações dentro da universidade, vamos criar a CIPA aqui. E ele me chamou lá na universidade. Claro, eu fiquei até assustado, né? O reitor não fala com qualquer um assim, né? Uhum. A importância que é o reitor na Universidade Federal do Paraná. E ele fez uma portaria lá me nomeando e eu criei a CIPA lá. E daí tinha que dar o curso. Sim. E primeiro dia eu não tinha formação superior, então peguei acho que o Toninho, Nardelli, que já tinham formação superior, de vocês que vão dar o curso lá, né? Fica chato, né? E eles foram primeiro dia, segundo dia, na terça-feira, fizemos uma reunião no sindicato, na quarta-feira, falamos, não, tem que ser o Adir lá. Pessoal, muito debate político lá na universidade, não dá. E daí fui eu lá, né? Fui lá e fui até sábado o curso. Sábado nós saímos em visita por todos os campos da universidade aqui no Paraná e foi contado um monte de coisa. E daí fiz o que você falou aí, no primeiro socorros eu não vou dar. Um monte de médico lá com formação na Sorbonne, com pós-graduação em Harvard, no mundo inteiro, né? Na Alemanha, em Stuttgart, na Alemanha, né? Primeiro socorros eu não dei. Mas encontramos, por exemplo, biotério, criação de rato, barata aí, que é usado em pesquisa, em corredor da universidade. E na minha cabeça, a universidade era centro de referência, né, nessas coisas, né? E nada, tinha um monte de problemas na Universidade Federal do Paraná. Então, tenho muito orgulho disso, mas primeiros socorros eu não vou dar, cheio de médico aqui, doutor, né? Então, e consegui desenvolver e comunicar, e terminou com um aplauso o curso lá, foi muito legal, e que virou uma amizade, né, com o pessoal, e até me serviu porque eu não sabia, levou anos, eu fui saber que essa portaria do reitor é prova de títulos, me ajudou muito depois. Sim. Essa portaria do reitor, e eu guardo com carinho esse papel lá, né? Tem história, hein, né, Sadir? Não, tem história, coisa de velhinho tem história. Não, legal, Sadir. O senhor falou de amizade, né? Todo treinamento, você veja, os treinamentos hoje que são realizados, né? Eles têm que ser um momento tem que ser um momento prazeroso para o pessoal, né? Claro que não sair do foco, que é o tema de segurança do trabalho, seja um treinamento de CIPA, né? Que para mim é um treinamento muito importante, né? E a CIPA, ela é muito importante para toda empresa. Só que, infelizmente, a gente vê aí muitas CIPAs de gaveta nas empresas. Essa é a realidade, é só para cumprir tabela, né? Só que eu acredito que o cumprir tabela é reflexo do treinamento, né? Do valor que o técnico dá, que a direção da empresa dá, da valoração daquele pessoal que está na CIPA. Perfeitamente, né? Mas tudo começa no treinamento, né? Do profissional do chão de fábrica valorizar ou não a CIPA, da diretoria valorizar ou não a CIPA, ou qualquer outro setor que seja, tudo começa do treinamento. Então, o treinamento é o momento também de você estreitar laços, né, com as pessoas, né? Que as pessoas te olhem como uma referência ali sobre o tema, e você, obviamente, conseguir compartilhar o teu conhecimento com essa galera, de maneira que eles consigam, de fato, fazer prevenção dentro das empresas, né? Tem que ser, hoje em dia, vem grupos aí, tem tecnologia contra a CIPA. Não faz sentido, né? Não, mas tem. Provoca um dia um debate para saber uma coisa, qualquer grupo do WhatsApp para saber uma coisa. Vai aparecer tecnologia, eu já fiz pesquisa, já vi isso, porque ele não tem a visão que ele acha uma encheção de saco para ele tocar de música. E a CIPA os membros da CIPA são um aliado dele. Perfeitamente, né? Se ele souber usar. Aliado dele na empresa. A empresa pode usar mais esse membro da CIPA para ver meio ambiente, para ver condições de equipamento, de máquina. É um olho do diretor da empresa nos problemas que tem na empresa, se ele souber usar. Sim. Né? Então, é um aliado. E eu até brinco, o seu técnico de segurança é como se ele fosse o prefeito. E os membros da CIPA, os vereadores. Justo. Você tem um problema lá, eu sei porque eu fazia isso. Trabalhei em empresa que tinha problema lá, que não queriam resolver um problema lá, que estava achando que um dia podia acontecer um acidente, e grave, e como é que eu ia tirar o meu da reta, né? Era usando a CIPA. Sim. Eu fazia o membro da CIPA falar na reunião da CIPA, daí na hora lá eu digo, isso aí é importante ir para a ata, né? Não deixar disso ali e ir para a ata. Indo para a ata, ela vira instrumento jurídico. Qualquer problema que aconteça lá
nessa marca, nesse equipamento lá, que não foi resolvido, tá lá. Tal dia, tinha uma CI minha, tinha um relatório meu, e o fulano de tal falou na reunião da CIPA do mês tal, tá lá. Então, sabe, então o técnico de segurança tem que despertar isso. A CIPA é um aliado dele, não, sim, com certeza. Não para atrapalhar. E aí o senhor veja o quanto que a CIPA ela tem que estar alinhada ao processo de gestão, né, senhor Adir? A própria CIPA ela fala, né, que o programa de gerenciamento de risco da empresa deve ser apresentado no primeiro dia da instalação e posse dos cipeiros, né? E os cipeiros eles têm que estar a par dos perigos e riscos existentes, que foi avaliado na matriz de risco do PGR, né? Só que a gente não vê essa troca acontecer. Eu falo assim, desde o tempo que eu era técnico de segurança nas CLT empresas, lá. CLT, né? E hoje, quando ainda ministrando treinamento de CIPA, entre outros treinamentos, a gente percebe muitas vezes que aquela CIPA ela vai ser uma CIPA só de gaveta e a gente percebe a empresa que vai ter uma CIPA efetiva de fato, né? Então, como eu estava falando para o senhor, eu acho que as coisas estão muito soltas e a gente precisa resgatar isso daí. Fazer que todo profissional ele tenha uma visão mais de gestão e que ele consiga, obviamente, junto com o engenheiro de segurança da empresa ou o SESMIT como um todo, saber levar essa informação. Eu acredito muito assim que às vezes uma empresa ela acaba não investindo em determinado item de segurança, não é porque ela não quer, é porque às vezes a forma que chega para ela essa informação chega totalmente atravessado, né? Por quê? Porque você não tem ali uma gradação de probabilidade versus severidade de um risco, né, para mostrar tecnicamente do porquê daquele investimento. A CIPAT, eu vejo acontecer pouca CIPAT hoje em dia. Justamente. Pelo número de empresas que tem. Eu me lembro na minha xarope, não é saudosismo, estou citando fato. Uhum. Nessa década de 80, a gente sabia a CIPAT das empresas da cidade industrial. E nós trocávamos, um convidava o outro para ir dar palestra na empresa do outro, técnico de segurança. A gente valorizava o colega, e o colega vinha, claro, valorizava a gente. Uhum. Ele chegava a dar uma volta com ele na empresa, ele acabava fazendo uma inspeção. Uma pessoa de fora vem com outro olhar, né? Sim. E acaba dizendo depois, lá, fazia isso. Tinha um grupo na cidade industrial, uma associação dos técnicos de segurança da cidade industrial. E hoje em dia, que tem mais facilidade de comunicação, o pessoal nem se conhece, muito menos você fala, né? Então é incrível isso, cara. E existe até uma rivalidadezinha às vezes, né? Um negócio idiota. Eu acompanho alguns grupos de WhatsApp também, e estou em alguns grupos que o senhor está, inclusive, né? E a gente vê, às vezes, o pessoal entrando nos debates desnecessários ali, né? Até mesmo brigando um com o outro, porque um tem uma informação, o outro tem outra informação. Assim, eu sempre falo, na área de segurança do trabalho não existe certo, não existe errado, né? E não existe você sabe mais. Não existe você sabe mais ou você sabe menos. Existe aquilo que você precisa analisar, né? Tudo na área de segurança do trabalho tem que ter uma boa análise de risco. Até mesmo para você liberar uma atividade, qualquer outra coisa, né? E aí a gente vê a galera muitas vezes entrando nos debates assim e chegam a entrar numa discussão ferrenha mesmo, desnecessário, né? Também, né? E desnecessário. Aí o senhor começa a perceber que, poxa, o pessoal tá perdendo a mão do negócio, né? Eu acho ruim isso. Então, por exemplo, eu como empresa de treinamentos hoje, eu busco resgatar isso junto com o SESMIT, né? Esse fortalecimento de uma gestão eficaz, né? Porque é isso que, de fato, vai ajudar a prevenir acidentes, né? Além de prevenir acidentes, vai ajudar a fortalecer uma boa cultura de segurança. Que hoje, infelizmente, eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas o Brasil ele perde feio em questão de cultura de segurança, né? Se a gente parar para analisar a metodologia Heart and Minds, por exemplo, que estabelece os 5 níveis da cultura de segurança, e olhando para os nossos números, por exemplo, né, conforme aquele Observatório Nacional de Segurança, não sei se o senhor já avaliou aquele site, né? E agora está para ser uma atualização aí, foi né? das pessoas que ajudou a criar aquele site. Pois é, Fundacentro, né? Ali foi as centrais que ajudaram. As centrais, né? Centrais sindicais, nós fizemos uma reunião na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro,
E é até bom para contar a história, para o pessoal saber como é que nasceu o Smart Lab, né? É um baita de Observatório uma de Segurança e ferramenta. Saúde no Trabalho. A ideia, teve um debate lá que a gente estava falando sobre controle social em segurança e saúde no trabalho, Uhum. que era é um curso que a Fiocruz tem, que eu fiz, inclusive, que é a visão do Ministério da Saúde sobre segurança e saúde. Uhum. E daí foi para a gente criar um acidentódromo, não tem aquele negócio de impostódromo? Sim. Nos Estados Unidos tem um site desse, acidentódromo, que vai aparecendo os números de acidentes. Fica lá no rodapé. Lá Nós vimos esse site lá, inclusive, colocaram no telão, tinham várias pessoas lá, que eu não vou lembrar o nome agora de todo mundo, e estavam as 3 ou 4 centrais sindicais, e a ideia era essa. E eu tinha provocado, inclusive, o Ministério Público do Trabalho, foi junto, e o Ministério Público gostou tanto dessa ideia que, aí, por conhecer como é que funciona, esses dados que você vê lá, são tirados do cara que vai lá em Santarém, na Unidade Básica de Saúde, e vai lá para o RENAST, vai lá para o SINAM, o Sistema Nacional de Agravos à Saúde do Trabalhador. É esses dados que estão lá. Então, mesmo hoje, que negócio do Tec Segurança não fez a CAT, mas o trabalhador foi para o postinho, foi para a Unidade Básica de Saúde, vai aparecer lá. Que é os acidentes subnotificados, né? Então, não, o senhor acredita que nesse site, no Smart Lab, ele tem lá, por exemplo, eu estava avaliando, porque é uma ferramenta que eu utilizo muito em palestra. Em palestras, em treinamentos, principalmente quando envolve liderança, né? Eu faço muita palestra e muito treinamento para líderes, né? De empresas, gestores, coordenadores, enfim. E tem que ser mesmo. Né? E a gente está falando agora, por exemplo, risco psicossocial. Quero que você fale mais até do risco social. Como é que você está vendo? Como é que é? Eu vou falar assim, pegando o site, né? Lá no site existe lá um indicador que fala assim, quantas mães que estão com carteira assinada, que possuem filhos de 0 a 3 anos de idade que não possuem acesso à creche. Olha que indicador. O senhor acha que isso está ligado diretamente a risco psicossocial? Com certeza. Com certeza, né? Então, por exemplo, você pega uma empresa de abate de aves, de suínos, enfim. Um público maior que trabalha nessas empresas são mulheres, né? Então, assim, ela é uma mulher que trabalha num operacional, assim, numa sala de cortes, por exemplo, ela está com uma faca o dia inteiro na mão. O dia inteiro trabalhando com uma faca. Você imagine como que a cabeça dessa mulher está sabendo que a criança dela, de 0 a 3 anos de idade, que não tem acesso à creche, ela teve que deixar com algum conhecido. Sorte dela quando tem apoio familiar. Deixa com a mãe, deixa com a irmã, deixa com alguém que seja de confiança, né? Mas será que essa mulher ela tá focada naquilo que ela está fazendo? Ela não está focada naquilo. Né? Com certeza ela está tendo um déficit de atenção, né, naquela atividade de risco que ela está executando, e isso, obviamente, pode ser um fator que pode gerar um acidente de trabalho. Né? Então, assim, que nem o senhor falou, o que você está achando dos riscos psicossociais? Eu ainda acho que as empresas não estão preparadas para gerenciar isso. Eu quero fazer um parênteses nessa tua fala que eu achei maravilhosa aí. Dessa da mãe lá que não tem creche para deixar o filho e vai trabalhar. Que cabeça que ela vai trabalhar. Né? Justamente. Isso aí você entra no conceito do... O que é saúde? Conceito de saúde do Ministério da Saúde. Não é do Ministério, da Organização Mundial de Saúde. Uhum. É um bem-estar social, físico e mental, não mera ausência de doença ou moléstia. Saúde trocado em miúdo, saúde é você ter creche para o seu filho, moradia, transporte, saneamento básico e segurança, né? Tudo isso aí. E se você se aprofunda nisso aí, uma vez eu estava fazendo uma palestra em Florianópolis, na Federação das Indústrias lá, na Fiesc. E me aprofundei falando sobre isso, né? Aí você vai falar isso, um cara levantou, você vai falar de segurança do trabalho? Porque às vezes o cara quer que você fale de NR, de portaria, de NR e tal. Daí eu falei, onde você mora? Eu digo, moro em São José. Trabalha onde? Trabalha na ilha, no sul, no norte da ilha. Ele falou lá, não lembro, eu sei que ele tinha que levantar às 5h30 da manhã. Então você imagina se você levanta de manhã, teu filho não tem creche, não tem posto de saúde para levar,
você mora mal, né? Não tem pobre que não tem um parente, às vezes, morando em casa, desempregado. Então, que cabeça que você vai trabalhar? Claro que é um grande candidato a sofrer um acidente de trabalho, né? Justamente. Então, saúde é muito mais do que não ter doença ou moléstia, né? Então segurança e saúde está muito Em condições além, básicas. né? Além da fábrica, além da portaria, além da norma, além da NR, Justamente. né? Então, por isso que a importância da comunicação na empresa. Claro que tem que cumprir normas, você tem que aprender, você tem que ser gestor, mas também que tem que ser um trabalho acolhedor, Perfeito. né? Do técnico, não só do técnico, da gestão da empresa, né? Como um todo, né? né? Como um todo, dos líderes, né? Mas aí o senhor para analisar assim, ó, nós estamos falando de um indicador, né? Que eu achei lá no Smart Labs, que é uma baita de uma ferramenta, e que, acredite, muitas empresas que eu vou ministrar palestra, quando eu mostro a ferramenta, o pessoal ainda não conhece. Uhum. Os profissionais da nossa área de segurança do trabalho não conhecem a ferramenta. E é uma baita ferramenta. Ela está no site do sindicato, inclusive. Justo. E aí o senhor para analisar o que eu acho hoje dos riscos psicossociais no nosso país, né? Bom, primeiro que foi assertivo por parte do Ministério do Trabalho adiar, né, a exigência da implantação de um sistema de gestão voltado para a parte de riscos psicossociais. Por quê? Porque as empresas ainda não sabem o que vão fazer. Elas não estão preparadas de como gerenciar isso daí. Existem algumas empresas que possuem internamente alguns setores especializados que acolhem um pouco mais os trabalhadores nessa questão de riscos psicossociais, mas não são todas, né? Só que aí eu fico fazendo uma analogia do seguinte, né, senhor Adir? Se as empresas hoje não estão conseguindo nem fazer um PGR eficaz, né, e implementar um GRO adequado, quem dirá gerenciar riscos psicossociais, né? Eu fiz uma auditoria numa fábrica esse ano e, bom, o princípio de uma auditoria de gestão de segurança do trabalho é o quê? Você olha para a PGR. E aí peguei lá a função operador de grua florestal. Aí você olha lá na apreciação dos perigos e riscos, né? Risco químico, ausência de risco. Tá? Aí o senhor olha na descrição da função do camarada. Opera grua florestal, tal, e lubrifica a máquina. Com água? Não. Né? Ou seja, quem validou esse documento? Quem assinou esse documento? Quem que é o engenheiro que não olhou essa falha? Né? Coloca ausência de risco, mas na descrição da atividade dele fala que ele está exposto, seja de forma direta ou indiretamente, a um agente químico. Isso é uma falha gigantesca, né? E a gente tem que levar em consideração que esse documento está indo para o social. Né? Entre outros fatores, a própria apreciação, a própria matriz de risco que eles utilizam para graduar a probabilidade de severidade, você olha umas falhas assim, grotescas, desculpa a palavra, né? Tudo é risco baixo. Tudo é risco baixo. Aí você começa a olhar, a analisar a atividade, você vê problemas gritantes, né? Ou seja, ninguém está fazendo gestão do básico. Estão transformando o PGR igual era o PPRA, um documento de gaveta, né? Papel. É um papel só para dizer que tem, né? E claro, se você tem uma avaliação de perigos e riscos eficaz, você vai ter um gerenciamento de risco ocupacional adequado. Porque daí você vai olhar para um plano de ação do documento, vai criar um plano de ação consistente, né? Mas a maioria do plano de ação que você olha hoje nesses documentos entregar IPI, treinamento da CIPA, ou seja, feijão com arroz só. Não, são ações que nem deveriam estar lá porque isso daí já é o básico do dia a dia. Então, por exemplo, vamos falar sobre gestão de espaço confinado, né? A empresa tem um cadastro de espaço confinado? Pô, não tem. Então coloca no plano de ação aqui. Há necessidade de fazer o cadastro de espaço confinado. Só que o cadastro de espaço confinado, ele pede para nós também uma apreciação de perigo e risco. Só que após elaborar esse documento tem que estar conversando com quem? Com o PGR. Se está conversando com o PGR, eu tenho que fazer o quê? Um plano de ação para adequação. Né?
O cadastro espaço confinado, ele pede o quê? A metragem cúbica do local. Ok. Por que eu peço a metragem cúbica do local? Porque eu preciso determinar o quê? O meu plano de ventilação. Eu preciso verificar se existe um ventilador fixo ou portátil que seja adequado para poder controlar os riscos daquela atmosfera. Seja de espaço confinado não perturbado, conforme diz a NBR 16577, que fala sobre gestão de espaço confinado, ou seja no espaço confinado perturbado, né? Que é a definição disso daí, né? Espaço confinado perturbado é, além dos riscos inerentes, né, avaliado naquele local, mencionado como espaço confinado não perturbado, eu vou criar outras condições de risco. Por exemplo, eu vou fazer uma solda lá dentro. Então eu tenho que ter tudo isso muito bem detalhado. E tudo isso que está detalhado, eu tenho que jogar no meu PGR. Ah, eu tenho que ter plano esquemático de controle de energia perigosa. Beleza. Então eu vou ter que olhar para a NR10, vou ter que olhar para a NR12. Se for máquina, por exemplo. Né? E aí o senhor começa a ver que a galera não está fazendo o que para mim é básico. Gestão de NR12, gestão de NR10, gestão de NR13, gestão de NR33, NR35, por exemplo, que é um tema bem polêmico ao meu ver hoje, né? Porque a norma ela deixa algumas pontas soltas também, principalmente com relação ao treinamento, né? Onde... EAD. Treinamento EAD, o conteúdo programático tem que ser definido pela empresa e muitas vezes não é. Aí chega uma empresa que vai ministrar treinamento, não conhece do processo da empresa e ensina os funcionários apenas a bater talabarte numa escada marinheiro, sendo que o camarada ele só vai fazer enlonamento ou deslonamento de caminhão com uso um trava-queda retrátil e uma linha de vida fixa, né? Ou seja, as coisas estão muito soltas e ninguém está olhando para essa questão. Quem dirá falar de risco psicossocial? Né? É triste eu falar isso, senhor Adir, para o senhor, né? Que o senhor é um profissional que levanta a bandeira da segurança desde sempre e apoia muito a segurança do trabalho, assim como eu, mas eu acredito que a gente precisa continuar com esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo de comunicação, para que a gente consiga atingir os profissionais da área de segurança do trabalho, que são nossos colegas, que às vezes talvez não esteja fazendo o seu trabalho por estar desmotivado. Mas essa desmotivação é por quê? Ah, porque a empresa não quer investir. Tá, mas por que a empresa não quer investir? Né? Ah, porque eu pedi uma linha de vida lá e a empresa não aprovou o orçamento. Tá, mas vamos olhar para o teu PGR. Vamos olhar para a tua CIPA. Como que está todo esse trabalho? Né? Então, olhando para o cenário hoje, eu acho que as empresas vão ter muito trabalho antes para a gente poder falar de risco psicossocial. Não sei se o senhor concorda comigo, mas... Não, né? Eu pedi até porque eu tenho uma opinião, claro, citando fatos, né? Os riscos psicossociais, já era para colocar quando foi feito o PGR, o PPRA. Perfeito. Foi meu colega, o mentor do PPRA, foi o Dr. Jófilo Moreira Lima Júnior, da Fundacentro. E é meu amigo, uma pessoa muito próxima, assim, que eu tenho muito carinho, não só pelo profissional, mas pelo ser humano maravilhoso que é. Quero ver se trago ele aqui um dia, o Dr. Jófilo Moreira Lima Júnior. Legal. E ele é a pessoa que a gente nos falamos aí toda semana pela internet. E era o sonho dele ter criado já, quando criou o PPRA. Não foi possível. Mas o PGR, se for ver, já existe lá na NR17. Né? Então, mas o que eu tô vendo e sentindo, minha capacidade de percepção do que está acontecendo com o PGR. As empresas estão assustadas e reflete isso no sistema AS. O Senai, por exemplo, né, aqui no Paraná, e segundo amigos que eu conversei semana passada no Brasil inteiro, né, eles estão assustados. Porque o que está acontecendo? Essa dificuldade de fazer a gestão do psicossocial? Porque o que acontece sem o PGR? Esquece o PGR. Quando o trabalhador sente que está com problema, ele já está até tomando remédio. Perfeito. Está tomando remédio, Rivotril, os professores. O professor tem até uma piada entre eles já, né?
Um pergunta para o outro, você está bem? Eu estou bem, estou medicada. Tem até uma piada entre os professores. Aham. Mas você pega trabalhador, antigamente era só trabalhador bancário, que você falava que tinha problema de saúde mental, ou riscos psicossociais, nada. E isso aí, em 2015, a OIT já tinha falado. Já era um programa da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E as empresas, as confederações patronais, negociaram isso lá na CTPP. Então, isso não é de graça. O que os empresários fizeram agora foi uma traição. Porque isso foi acordado na CTPP, não foi, sabe, imposto. Né? Porque a CTPP, a Comissão Tripartite Paritária Permanente, qual é o conceito dela? É decidir em consenso. Quando não decide em consenso, mais o Ministério do Trabalho, que é a autoridade, não, isso aqui tem que ser feito, pode baixar o centralismo democrático, né? O poder de árbitro do Ministério do Trabalho pode chegar e dizer, não, isso aqui, e faz a portaria e pronto. Quem não gostar, depois entra com mandato de segurança. Perfeito. Né? Assim foi feito, por exemplo, na NR18, quando nós aprovamos. Eu trabalhei no grupo que elaborou a NR18, que nasceu em 95, dia 4 de julho de 95, foi assinada, foi a primeira norma assinada por um ministro, inclusive, do Trabalho, o ministro Paiva, lá de Minas Gerais. O Sinduscom do Paraná entrou com mandato de segurança, cara. E você vê como as coisas mudam, né? E hoje em dia, o Sinduscom, Secom, tem engenheiro, tem médico, já teve 7, 8, 10 técnicos, já teve engenheiro, teve um grupo maior até no passado, no sistema Sinduscom. Você vê como muda os conceitos, né? A outra visão de segurança. Né? O mandato de segurança, claro, não foi para frente. Né? O Sinduscom São Paulo, o Aru, que é do Sinduscom São Paulo, lá, do patronal, é um defensor da segurança do trabalho hoje, ele parece um técnico de segurança, falando de segurança. Então você vê como as coisas mudam, né? E a gente tem que acreditar nessas mudanças. O medo do patronato é o seguinte, é que antes da INR, antes do PGR dos riscos sociais ser implementado numa organização, o trabalhador já está sentindo que aquele sistema produtivo é inadequado, que aquele líder é tóxico, está percebendo antes. Perfeito. Sabe? Então é aí que está o medo. Né? E claro, os técnicos também estão com problema. Como é que eu vou fazer aqui? Criar um grupo de trabalho aqui, seu chefe de RH ele é um cara tóxico, ele é um xarope. Entendeu? Então, por isso que a importância do técnico agora saber aquela fala que você fez e que eu tenho feito há anos, né? Nós temos que falar com os líderes das empresas. Né? Sim. Fizemos essa conversa com a Juliana, com o Juliano aqui. A Juliana está fazendo um trabalho excelente, né? Juliana faz um trabalho maravilhoso. Né? E essa visão, e eu tenho feito isso aí há anos, né? Quando o técnico de segurança fala, não, o negócio da advertência, né? Eu sempre mexo com o técnico, se fala no grupo. Talvez o cara pede para mim o modelo da advertência, né? Eu acho que esse não é o melhor caminho hoje. Eu brinco com o técnico de que módulo do curso você aprendeu isso aí, essa matéria, né? Daí, às vezes eu ligo para ele, né? Para mudar, não, tire isso da cabeça. É que nem aquele negócio das palestras de colocar trabalhador acidentado, tudo arrebentado. Não, isso daí né? já Até quando eu ponho no grupo, eu uso isso quando eu coloco essas imagens nos grupos do WhatsApp, quando o cara coloca essas imagens, o cara tudo arrebentado ali, né? Se for no meu grupo, eu deleto e depois eu vou conversar com o cara. Explicar, bobagem, você não ajuda para prevenção. Né? Não educa ninguém. Né? Não. Né? Então, muita violência. Né? Eu acho que a gente vai pelo caminho, seu Adir, daquilo que a gente comentou anteriormente, sobre relacionamento. Né? Segurança, como eu falei, segurança para mim é igual relacionamento. Ponto. Né? Então, assim, isso é algo que eu venho trabalhando muito nas palestras voltadas para a liderança. Só que, como o senhor falou, né, existe hoje liderança que ela não está alinhada à cultura de segurança. Então, hoje, se o senhor pegar, por exemplo, lá que nem eu estava falando, Heart and Minds, né, tem os 5 níveis da cultura de segurança. O primeiro nível hoje fala sobre uma cultura patológica, né? Qual que é a definição, né? Quem se importa? O importante é que nós não sejamos pegos, né? O segundo nível fala sobre uma cultura de segurança reativa, né? Ou seja, definição, fazemos muito segurança sempre quando o acidente acontece. A maioria das empresas hoje, no Brasil, eu não vou dizer qual é o percentual disso, mas pelo pouco que eu já vivenciei no mercado de empresas, como consultor, como técnico, como, né, instrutor,
A grande maioria das empresas, elas estão num nível de cultura de segurança reativa, né? Fazemos muito segurança sempre quando acidente acontece. Por quê? Porque daí existe a cobrança, né? Por órgãos de fiscalização. Só que se o senhor parar para analisar, muitas pessoas ainda têm uma cultura, vamos assim dizer, uma questão comportamental agora, patológica. Isso na sua vida pessoal, até mesmo na sua vida profissional, né? O líder, às vezes, ele está sendo cobrado em quê? Em produtividade. Ele precisa entregar resultado. Quando chega um profissional da área de segurança do trabalho, uma CIP, falando, olha, a gente precisa melhorar essa máquina e tal, ele vendo que isso já interfere no resultado dele e sabendo que ele está sendo cobrado por esse resultado, opa, ele espana, vamos assim dizer, né? Né? Então, o que é uma cultura de segurança patológica, né? Quem se importa, portanto, que nós sejamos pegos. Ou seja, a pessoa ela não vai fazer. Né? E a maior preocupação dela é que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança ou um guardião da segurança, muitas empresas estão adotando esse método, né? Não passe ali. Enquanto eles não estão passando ali, tá tudo certo. Entre aspas, né? Então, a partir daí, eu acredito que já começam os riscos psicossociais. Também, né? Por quê? Porque o funcionário, às vezes, ele participa de um treinamento, ele foi orientado que ele não pode fazer daquela maneira, mas a liderança, muitas vezes, pede que ele faça daquela maneira. Ou seja, para que as empresas, de fato, consigam ter uma virada de chave, melhorar a cultura, e melhorando a cultura, elas vão melhorar, obviamente, a questão dos riscos psicossociais, entre outras condições que existam no ambiente de trabalho, definir que segurança é condição de emprego. O que é definir segurança e condição de emprego? Aquele líder que já está há 15 anos na empresa e que ainda não entendeu aonde é que a empresa está querendo caminhar, porque existem muitas empresas que estão querendo caminhar para a segurança. Vou dar um exemplo para o senhor de empresas que eu mais atuo hoje, que são cooperativas. Né? As cooperativas já entenderam e elas querem caminhar para a segurança. O senhor pega, por exemplo, a LAR em Medianeira, pega a Coamo em Campo Mourão, né? Entre outras cooperativas, a Frimeza ali em Medianeira também, né? Até o Júnior Sassi é o coordenador de segurança, é um baita profissional. Copavel, né? Então, eu converso muito com o Júnior, eles estão querendo evoluir, eles tiveram um resultado muito positivo em questão de taxa de frequência e taxa de gravidade dos últimos anos para cá. Né? Reduziram o índice de acidente, sabendo que a atividade que eles têm lá envolve muitas vezes risco grave iminente. Mas estão conseguindo trabalhar. Só que eles chegaram num patamar que assim, estagnou. E quando você estagna... Aí é um problema. Como avançar? Temos que avançar agora mudando liderança. É aquele cara que está há 15 anos, 20 anos na empresa e que só sabe fazer daquele jeito pro resto da vida dele. Ele não virou a chavinha dele ainda que ele precisa entender que a segurança é importante. Ele continua trabalhando no jeitinho dele de sempre. É aquele cara que nem aquela historinha. O pessoal fala hoje, como é que é storytelling, né? Que o cara foi visitar um museu e daí o cara falando, não, essa estátua aqui é uma estátua de um poeta chinês morto há 222 anos. Isso. Tem um cara perguntando aqui, como é que você sabe que é 222 anos? Não, porque quando eu entrei aqui, falaram que era 200. Eu tenho 22 anos aqui. O cara vai repetindo. Vai repetindo. Aquilo, porque se nunca ninguém chegou, nunca abordou ele, ou nunca ninguém chamou ele para conversar, né, na cultura de segurança, né, que você falou que é muito importante. Então, esse debate, acho que estou achando, foi bom essa intervenção das entidades patronais, né? Federação das Indústrias, confederações patronais, né? Fazer esse fato aí, porque criou um grande debate, né? Sim. Porque as centrais sindicais, na verdade, não foram consultadas, né? Eu faço parte da CTPP ainda, não como titular, né? Hoje em dia, meu amigo, o Ashton lá, o Maradona, porque eu não tenho mais paciência para estar viajando tanto, e são mais jovens, que ele coordena a bancada dos trabalhadores e representando a UGT, da qual central a gente
Nós fazemos parte. E eu tenho comentado com eles, calma, que esse debate está sendo importante, porque quando não decidem consenso, como eu falei na CTPP, então não se faz. Não se faz isso. Isso é uma traição que o patronato fez. Então eu torço, né, para que o Ministério do Trabalho continue mantendo, que ele tem o poder de árbitro, e manter os riscos psicossociais. Dia 26 de maio passar a valer os riscos psicossociais. Sabe por quê? Porque depois vai aprender. Muitas coisas que o Brasil não estava preparado e fizeram, e depois vai aprendendo como é que faz. Com certeza. Quando criaram aí, retirar as pessoas dos manicômios, o nome anticomunial, né? Tirar as pessoas botavam os malucos aí tudo na coluna Júnior Moreira, Adalto Botelho aqui em Curitiba, acabaram com isso, que era uma indústria de ganhar dinheiro com pessoas jogadas lá, e que podia estar em casa com a família, com cuidado, e muita gente nem precisava estar internado, né? Tem lá em Minas Gerais um famoso, fizeram isso mesmo na marra. Outra é tirar as crianças, a inclusão das crianças na escola, com problemas especiais. Sim. As professoras não estavam preparadas. Eu vi uma mãe um dia falando, mas eu também sou mãe de 2 especiais, mãe de um, e também não estava preparada. E como é que a mãe se virou, né? Então, tem coisas que a sociedade tem que notar. Outro caso é dos carros. Cada 400 quilômetros tem um local para o caminhão parar, para a pessoa ter lá local de comer, parar. Não tinha local adequado. Agora... Fizeram isso aí. Não tinha, e agora estão melhorando, sabe? Tem coisa assim. Então, os riscos psicossociais, eu acho que tem que acontecer. Minha opinião, isso aqui é até para dar um corte na internet, até. Minha opinião é que deve, dia 26 de maio, passar a valer os riscos psicossociais. E nós vamos aprender a lidar com isso. Empresários, debatendo com os empresários, debatendo com o movimento sindical, com os trabalhadores, né, e os nossos profissionais de segurança, vamos tentar aprender juntos. Sim, né? É um aprendizado enorme, né, senhor Adir? Eu concordo com o senhor, né, que obviamente tem que manter, mas eu acho que esse tempo aí dado também seria algo interessante para que as empresas elas consigam se planejar e se organizar melhor também, né? Buscar aí informação, o que nós vamos fazer a partir de então, né? Porque vai entrar em vigor, seja agora ou seja depois, precisa entrar em vigor, né? Mas assim, o que ser feito? Eu acho que o que está dentro da NR35, que eu gosto muito, que é planejamento, organização e execução, né? Não só para trabalho em altura, mas para qualquer outra atividade, né? Seja para um içamento de carga, seja para uma atividade de trabalho quente, seja para uma atividade, enfim, administrativa, que seja. Toda atividade ela deve ser muito bem planejada, organizada e executada, mas para isso a gente precisa ter base de dados, informações, né? E hoje, com as informações que a gente tem, Power BI, entre outros, acredito que não seja difícil para as empresas conseguir ter um quadro de gestão à vista eficaz com relação às informações que precisam, de fato, serem gerenciadas, né? Mas, para isso, a gente precisa ter profissionais da área de segurança do trabalho, que são nossos colegas, né? Atentos, né? Sabendo compreender e aplicar junto com as partes interessadas, que é o gerente de produção, o gerente de manutenção, o gerente de logística, trazer esse cara para jogar junto, para que a gente consiga ter melhores resultados, porque ninguém tem resultado sozinho. Você até tem, mas até um certo ponto, né? Se não fizer um trabalho aí em parceria, fica mais difícil, né? Não existe. É conjunto. Ninguém chega a um lugar sozinho. Não. Né? Então, a gente precisa de todos nós, né? Na área de segurança e saúde no trabalho não é diferente, né? Eu acho que era muito mais sensível, né? A importância de nós, junto, o que nós podemos fazer. O pessoal fala muito de desunião, né? Mas eu, por exemplo, fico orgulhoso, né? O movimento Abril Verde, né? A cada ano, esse ano... Está bem forte, né, senhor? Muito forte, cada vez mais as empresas fazendo trabalho. Vou dormir 1h30, 2 horas da manhã, mandando material para gente do Brasil inteiro, né, no Piauí, no Amapá. Então, muito legal. O pessoal do Sereste, do serviço, participando, a Visat, a Vigilância em Saúde do Trabalhador, o pessoal da área da saúde no Brasil inteiro participando, muita gente. Então, eu fico muito
orgulhoso de ver, né, da importância que é. Então, com um pouquinho de união nós fizemos isso, mostra que a gente pode fazer muito mais. Com Né? certeza. Então, nossa, esse bate-papo aqui foi legal e tem que marcar outra hora aqui. Muito obrigado, Guilherme. Quero agradecer de coração você ter aceitado esse convite aqui e as suas palavras finais aqui para nós encerrar esse episódio aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço, Adir, o convite, né? E apesar da gente, né, sempre conversar bem pouquinho, mas o carinho e a admiração sempre tá ali. E a mensagem final que eu deixo aí para os colegas é: segurança é igual relacionamento. Eu acho que isso daí fecha o nosso episódio aqui hoje, né? Do Mavcast, né? E claro, estamos sempre à disposição aí dos colegas, né? Eu, como profissional e como vendedor, vamos assim dizer, na área de segurança do trabalho, estou sempre à disposição, independente de questões comerciais, né? Meu objetivo sempre vai ser ajudar a galera aí a reduzir os índices de acidente nas empresas e poder levar mais conhecimento e informação de forma eficaz para todo mundo aí, não só aqui no Paraná, que a gente atua em outros estados também, mas como no Brasil todo. Obrigado pela oportunidade, senhor Adir. Valeu, Nilson. Um abraço. Um abraço para o senhor também. Um abraço. Valeu, gente.